Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, mas eu acho que todos vocês me conhecem, né? Espero que sim. Rapaziada, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a esse novo módulo, que é o módulo de robótica. Esse nome dá a entender, como eu acabei de falar, que nós vamos criar aqui um Bumblebee, um Optimus Prime, mas não vai ser isso não, tá? Calma, freia, que eu já vou dizer para vocês o conceito de robótica especialmente. Quando a gente fala de robótica, todo mundo já imagina um robôzão mesmo, caminhando, enfim, batendo nos outros, fazendo um bocado de coisa. Mas não necessariamente é isso, tá, gente? O que é um robô? Um robô, gente, é um dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. Então, não necessariamente a gente tem aqui um, uma, na verdade, um robô humanizado, vou dizer assim. Não necessariamente é isso, tá? Aqui nós podemos classificar como um robô todo e qualquer trabalho automatizado que a gente entende que a tecnologia influenciou nessa automação. É claro que a tecnologia vai influenciar na automação, né? Então, a gente entende aqui que, basicamente, todo e qualquer serviço que antes era feito pelo homem agora é automatizado, isso pode ser considerado um robô. Como, por exemplo, lá em casa, eu não tenho o costume de varrer o meu quarto. Aí vocês vão falar desse, nossa, você é um porco, né? Nojinho. Não, é porque tem um robô que varre o meu quarto todo dia. Sabe aqueles aspiradorzinhos que fica rodando no quarto? Pois é, eu tenho um robô que faz isso. Ele varre e passa pano, então para mim tá perfeito. Não preciso de mais nada. É só colocar ele para carregar. Quando eu sair de casa, eu boto ele para funcionar lá. Quando eu chego, eu boto para carregar de novo. Todo dia. Então, para que melhor? Né? É disso que eu estou falando. É da automação que eu estou dizendo. Tá? Um serviço que seria feito por mim agora é um robôzinho que está lá em casa fazendo. Então, a robótica, gente, é um estudo da tecnologia associada à concepção e construção de robôs. A área engloba toda a história dos computadores, robôs, sistemas mecânicos motorizados e atualmente está presente em áreas como a medicina e a astronomia, por exemplo. Eu sou medicina, cara, tem robozinho hoje que faz cirurgia, vocês sabem disso, né? Tem um robozinho que faz cirurgia hoje. Coisa mais linda do mundo, tá? Então, para que serve a robótica? Ao contrário do que pensa, a robótica não existe apenas para uso de grandes empresas. Muita gente acha que isso aqui, gente, é um robô, tá? Para produção de carros. A gente acha que é só para isso aí que serve um robô. Não, não é, tá? Tarefas cotidianas, como limpar a casa, se tornaram menos exaustivas com a ajuda de novas tecnologias e dispositivos que realizam atividades automatizadas. Inclusive, o meu lá em casa é igualzinho isso aqui, tá? Hoje, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Professor, posso chamar a máquina de lavar roupa de robô? Sim. Você não teria que lavar roupa na mão? Se não houvesse a máquina, se não existisse a máquina. Imagina você fazendo que nem o povo indígena ainda, digamos assim, batendo roupa na beira do rio. Como é que é a música? E eu vou batendo. Pois é. Aqui nós temos uma máquina para isso, né? Não precisamos mais dessa labuta, certo? Ah, professor, mas eu não tenho máquina em casa. Deve ter pelo menos um tanquinho. Ali. Não tem um tanquinho. Beleza, então você não tem robô em casa. Né? É assim. A cafeteira hoje pode ser considerada um robô? Pode. Você colocou água ali, colocou café, ela faz café para você. Você não precisa esquentar no fogão a água, depois coar no filtro ali, enfim, no que for, no coador. Então, é um robô, é uma automação de serviço, tá? Professor, mas o senhor mostrou aí um robozinho antes de começar a gravar, esse camarada aqui. O senhor mostrou esse robozinho, mas eu não tenho essas peças em casa. O que que eu faço, cara? Como fazer funcionar? Isso aqui não está funcionando, tá, gente? Ele só ligou mesmo, não está funcionando.
Como fazer funcionar, professor? Como fazer dar certo se eu não tenho as peças? Basicamente, gente, é simples. Nós vamos usar um simulador, todo esse módulo inteirinho. Se eu conseguir as peças para montar alguns dos itens que nós vamos fazer aqui, eu posso usar. Mas confesso que o nosso material foi dividido daqui para Taguatinga, e Taguatinga ficou com a melhor parte. Né? Mas, enfim, vamos lá. Tinkercad, gente, é uma ferramenta online gratuita de criação e design de modelos 3D, tá? Permitindo que usuários desenvolvam o seu próprio projeto de forma fácil. E não é à toa que o slogan do Tinkercad é "da mente ao projeto em minutos", porque esse camarada permite que vocês tanto criem somente lá na plataforma, quanto implementem esse código em uma placa de Arduino, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. Acessando ele primeiramente, cara, você vai digitar aí na internet, na web, tinkercad.com. A princípio não vai abrir essa tela aqui para vocês, é claro que não. Mas é só vocês se inscreverem sem problema nenhum. E aí nós vamos normalmente em projetos novo e circuito. Nós vamos trabalhar muito com circuito. A gente não precisa ainda trabalhar com projetos 3D, tá? Mas se vocês quiserem trabalhar com projeto 3D, podem trabalhar, só saibam, ele consome muito mais do seu computador. Então, pode ser que ele vai exigir muito aí da tua máquina, beleza? E fique lento, não sei. Então, ó, cria uma conta pessoal, entra com o Google mesmo. Tá um pouquinho diferente aqui já, mas você vai ir em projeto, vai ter novo e circuito. Tá? Vai ter projeto novo e circuito. Ok? Componentes. Aqui, vou falar um pouquinho sobre alguns componentes com vocês, mas saibam que nós vamos usar muito desses componentes, muito mesmo. Isso aqui, a rodo, nós vamos usar uma placa dessa aqui. Aqui não tem, nesse projeto que não precisou. Mas, normalmente, nós usamos uma placa de ensaio. Tá? A placa de ensaio, gente, basicamente ela funciona como uma extensão da minha placa de Arduino. Tá? Placa de Arduino, que é essa camarada aqui, que é ela quem vai passar as instruções para cada dispositivo, digamos assim. Ela recebe dados desses dispositivos, organiza e transfere esses dados como saída para outros dispositivos. Digamos que ela funciona como um cérebro de todo o nosso projeto, essa placa de Arduino. É ela, inclusive, que recebe as instruções que nós vamos criar por meio de código para executar a ação em cada um dos robôs que nós vamos criar também. Tá? Então, é ela quem vai trabalhar todo o nosso projeto. Por trás de todo o nosso projeto, é ela quem vai cuidar aí, dos nossos circuitos e trabalhá-los de forma interativa. Tá? Depois, eu tenho aqui vários LEDs, né? O LED, que é um diodo emissor de luz, que se acende quando a eletricidade passa através dele. Tá? E eu tenho o LED RGB, que combina vermelho, azul e verde para produzir toda e qualquer cor. Beleza? Aqui eu tenho a bateria de 9 volts. Em alguns dos projetos nós vamos precisar da bateria. Para que eu preciso da bateria, professor? Para que o projeto seja independente assim, ó, da tomada, tá? Então, esse aqui, por exemplo, aqui onde está meu dedo, ó, não sei se dá para vocês verem direito, mas onde está meu dedo tem uma bateria, tá? Isso aqui é uma bateria gigante de 9 volts. Nós trabalhamos com outras baterias também, mas na verdade, menores, vou dizer assim, tá? Tenho uma bateria de 3 volts, tipo moeda, e eu tenho uma bateria de 1,5 volts, né? São pilhas padrão, normalmente, tá?
Aqui eu tenho outras baterias, pilhas, capacitores, enfim. Tá? Aqui eu tenho um sensor ultrassônico, esse camarada que trabalha de forma semelhante a um morcego, mas a gente vai falar sobre ele mais para frente, nas próximas aulas. Tá? Mas, basicamente, ele consegue medir a distância entre um item e outro. Por exemplo, essa distância que eu estou de vocês aqui, no olhômetro, assim, eu não sei exatamente quanto que é, mas ele vai medir essa distância para mim se eu tivesse com um aqui próximo. O alcance dele é até 10 metros, salvo engano. Tá? Então, aqui daria tranquilamente para eu ter ideia quanto vocês estão de distância de mim. Aqui eu tenho um fotoresistor. Esse camarada aqui serve para verificar a quantidade de luz no ambiente. Tá? Então, por exemplo, um poste acende porque a luz está pouca naquele ambiente. Tá? E ele entende isso, não é ninguém que está acendendo a luz lá não, tá? Só pra saber. Nós vamos falar sobre ele também nas próximas aulas. Aqui eu tenho um microservo. Esse motor funciona a partir... Motor não, perdão. Eu digo não motor, porque nós temos outros que vão trabalhar de forma diferente. Isso aqui seria um motor, por exemplo. Ele vai estar sempre girando a minha roda, a roda do carrinho. Basicamente, esse camarada, ele faz o seguinte: ele entende a posição que ele está e, por meio das instruções, ele gira a posição. Tá? Ele é usado em cancela, sabe? Aquelas passagens de carro de condomínio, que o carro aproximou, né, pelo sensor do adesivo do carro, né, pelo sensor do adesivo, ele abre a cancela automaticamente, né? Então ele faz isso. Esse camarada é quem vai fazer o trabalho de levantar a cancela quando ele recebe o sinal. Então ele é muito forte, tá? É claro que tem diversos tamanhos, basicamente, né? Mas ele entende que ele inicia dessa posição e vai para uma posição X, depois retorna a essa posição. Isso por meio de instrução, tá? Aqui sim eu tenho um motor. Esse que trabalha com engrenagem para fazer girar roda, normalmente roda, né? Mas para fazer girar um ventilador, por exemplo, também. Deixa eu ver o que mais. Enfim, não sei, mas dá para você usar esse camarada para fazer girar qualquer coisa aí. Simples assim, né? Depois eu tenho potenciômetro. Potenciômetro, gente, que é muito utilizado, por exemplo, em ventilador também. Sabe aquele botãozinho que você aperta para botar no 1, 2 ou 3 ali? Aquilo ali é um potenciômetro, tá? Por que que no 3 fica mais forte e no 1 fica mais fraco, professor? Esse potenciômetro, gente, ele vai resistindo à quantidade de corrente que está passando pro ventilador no ponto final, tá? Nesse caso, no 1, ele está resistindo bastante, está passando pouca corrente, então o ventilador vai estar fraco. No 2, ele vai resistir um pouco menos, então vai passar um pouco mais de corrente, e ele vai ficar um pouco mais forte. E no 3, ele já não está resistindo a quase nada de corrente, a corrente está passando no máximo, e aí ele fica mais forte, fica mais rápido. Tá? É basicamente essa a ideia desse camarada, por isso que ele tem pontos ali, que são gatilhos, entre aspas. Tá? Depois nós temos resistor, esse camarada que restringe o fluxo de eletricidade em um circuito, reduzindo a voltagem e, consequentemente, reduzindo a capacidade, vou dizer assim, tá? do item de funcionar. Esse camarada aqui, professor, ele tem que ser ligado no negativo ou no positivo, tanto faz. Depende do projeto que você vai fazer, você vai ligar no positivo e, dependendo do outro projeto, no negativo. Vamos lá. Aqui eu vou brincar um pouco com duas ligações com vocês. Na verdade, eu vou fazer uma das duas, tá? Para vocês entenderem como que é esse processo aqui, certo? Então, ó, eu tenho a ligação
em paralelo e uma ligação em série. O que seria ligação em paralelo? Ligação em paralelo, gente, eu ligo cada um dos LEDs de forma independente, tá? Isso aqui é uma ligação independente. Agora, a ligação em série, eu tenho uma... Se eu ligar digamos que eu vou propor ligar um desses LEDs, todos os outros vão ligar, porque eles estão ligados de forma dependente. Tá? Então, ligação em série, ele vai distribuir essa carga para os LEDs e vai funcionar apenas com o negativo mesmo. Tá? Vamos lá, vou fazer isso aqui com vocês, para vocês entenderem. Tá? Vou pegar aqui uma placa de ensaio. Vou pegar uma bateria, cadê a bateria? Bateria. E vou pegar vários LEDs. Vamos lá. Primeiro, uma coisa que a gente sempre tem que fazer aqui é o tal do jump. Não é que sempre tem que fazer, eu prefiro fazer. Aqui, ó, eu vou clicando, tá, gente? Ao clicar, você consegue curvar o fio, tá? Isso aqui é fio, beleza? O positivo eu coloco sempre vermelho. O negativo eu coloco sempre preto, mas já eu mudo isso aí. Vou fazer aqui o jump, tá? Que é o seguinte. Tá vendo que na minha placa de ensaio, quando eu passar o mouse aqui, fica tudo verde aqui? Isso significa o seguinte. Nessa linha inteira, eu tenho essa alimentação aqui seguindo, tá? Isso aqui está alimentando a minha linha inteira. Beleza? Então, aqui em cima, a mesma coisa. O negativo está alimentando essa linha inteira. Deixa eu apagar isso aqui sem querer. O negativo está alimentando essa linha inteira, tá? Só que aqui no meio é diferente. Essa aqui, reparem que ela é na horizontal, tá? Aqui embaixo, aqui em cima. Mas aqui a ligação é na vertical, ó. Se você passar o mouse em cima, ele mostra ali. Beleza? Então temos essa brincadeirinha aí. Vou fazer aqui o jump, que é basicamente distribuir essa corrente também para aquela faixa de baixo aqui, para me permitir trabalhar com as duas faixas, tá? Aqui eu vou colocar preto, porque esse é negativo. Vou fazer o jump do negativo também. O jump, gente, será positivo no positivo aqui embaixo e negativo no negativo. Tá? Sem mistério. Beleza? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, dessa linha de alimentação do negativo, tá? E vou conectar aqui. Aqui aonde, professor? Esse traço aqui, onde eu estou colocando, ele está alimentando o catódico, ou catodo, do meu LED. Eu tenho catodo e anodo no LED, tá? O catodo é negativo, o anodo é positivo. Ok? Então, aqui, nesse caso, tá ligado o negativo, tá? Que é o catodo. Aqui, eu vou pegar o positivo e vou ligar no anodo do outro LED lá do outro lado, que eu vou colocar vermelho para ficar claro, tá? E aí eu vou fazer a minha ligação em série, certo? Onde eu pego o negativo desse aqui, conecto no positivo desse aqui, negativo desse aqui, conecto no positivo desse aqui, negativo desse aqui, conecto no positivo desse aqui, e o negativo desse aqui conecto no positivo desse aqui. Entenderam como é que é a ligação? Basicamente, eu não estou passando corrente negativa aqui, nem aqui, nem aqui. Nenhum desses quatro. Tá? Eu estou pegando o positivo daqui e estou distribuindo, estou destrinchando para todos os outros. Certo? E se eu clicar aqui em cima, ó, em iniciar a simulação, vamos ver o que vai acontecer, ele acende os meus LEDs. Ok? Tranquilo, né? É isso que eu quero que ele acenda os meus LEDs.
Mas, professor, tem outra ligação, não tem? Tem. Se eu quiser fazer aqui, ó, pegar sempre o positivo e o negativo, deixa eu tirar aqui. A outra ligação é a ligação em paralelo, né? Onde eu vou primeiro ligar aqui os positivos. Tá? E vou ligar os negativos. Aqui vai preto. Basicamente, dessa forma, se eu iniciar, olha o que acontece com os meus LEDs. Professor, o que aconteceu aí, cara? Entendam. Aquela outra ligação, ela estava distribuindo o meu positivo para os LEDs, correto? Então, ele estava dividindo a corrente que está chegando nesse camarada. Se ele faz essa divisão, eu consigo ligar os meus LEDs tranquilo, sem problema nenhum. Mas agora que ele não está fazendo essa divisão, meu LED está recebendo carga demais. Olha lá, a corrente no LED atual é de 511 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. O que significa que eu tenho que adicionar aqui, por exemplo, um resistor. Tá? Vou colocar meu resistor no negativo mesmo, não tem problema não. Deixa eu ver o que vai acontecer. Agora o meu LED ligou mais forte e nem pipocou. Ligou mais forte que a outra ligação, né? Não pipocou. Está funcionando bem. Por quê? Porque aqui eu estou usando um resistor. Basicamente, ele não está só trocando energia ali. Ele está resistindo na troca de energia também do negativo. Beleza? E aí ele está recebendo aqui, no caso agora ele não vai mostrar, mas ele está recebendo a corrente correta. Tá? Beleza, gente? Compreenderam aqui? O uso do resistor, por exemplo, né, essa brincadeira, que inclusive não está no slide, tá? É o uso desse resistor aqui, mas tudo bem. Galera de casa, entendeu aí o que eu quis dizer aqui com essa ligação? Só para vocês pegarem um pouquinho do que a gente vai ver nesse módulo. É um pouco, quase nada, tá? Quase nada. Então, rapaziada, deixa eu fazer a chamada de vocês, que por hoje é só. Tá? Vamos lá, Bruno Ribeiro, Bruno Souza, Carlos Eduardo, Fabiana da Silva, Felipe César, Luiz Henrique Cardoso de Souza e Ingrid Luiza. Alguma dúvida, gente? Então, tchau, obrigado para vocês. Até a próxima.